Olá, gente, tudo bom? Então, seguindo aí os conceitos aí, principalmente das minhas aulas, né, da unidade 2, que é sobre movimentos psíquicos do sujeito, nós já vimos então dois textos freudianos. O primeiro, recordar, repetir, elaborar. O segundo é inibição, sintoma e angústia. E o terceiro, agora nós vamos finalizar com o quadro da angústia, que é um quadro que o Lacan desenvolve dentro do seminário 10, tá? Seminário da angústia. E nós vamos então trabalhar, na realidade, esse quadro. Esse quadro que eu faço, ele já é um resumo, tá? De boa parte do seminário 10, provavelmente da primeira parte, se eu não me engano. E eu fiz essa montagem dentro de um PowerPoint, tá? Quem é meu aluno tem essa... Eu já passei esse material, tem o material disponibilizado pela faculdade. E quem não é, pode entrar em contato comigo que eu passo, tá? Na realidade, vocês podem e devem ler o Seminário 10 de Lacan, né? Não, meus alunos não têm obrigatoriedade de ler, porque nós temos pouco tempo, né? Não tem obrigatoriedade de ler para a disciplina. Mas para quem não é importante, e mesmo quem seja, é importante depois ler, porque tem muito mais do que o que eu coloco aqui. Isso aqui, na realidade, é mais para guiar o nosso estudo e principalmente para transmitir os conceitos fundamentais e aplicabilidade técnica para a gente desenvolver, então, minimamente uma noção da clínica, tá? Então, no PowerPoint, então, eu desenho, então, o gráfico, né? O grafo, né? Que ele faz o quadro da angústia, em que, inicialmente, nós temos, então, a intensidade da angústia em cima e o movimento do sujeito embaixo, tá? Quem tiver aí, por favor, acompanha, porque facilita bastante. Então, vocês verem, né, na própria apresentação, se vocês colocarem no PowerPoint, eu tô colocando aqui, a gente vai construindo aos poucos, né? Intensidade da angústia, de um lado, né, na reta de cima, e o movimento psíquico do sujeito embaixo. Então, lá na intensidade, é bom vocês colocarem, tá? Para poder passar, tá? Porque vai fazendo essa construção que eu tô falando. A intensidade da angústia e no eixo X nós temos o movimento do sujeito, tá? O Lacan ele vai falar que se o Freud faz essa distinção entre inibição, sintoma e angústia, é justamente porque ela tem uma gradação, tá? Essa gradação, ela vai ocorrendo em níveis. Então, o primeiro nível seria o nível da angústia, em que o sujeito estaria inibido ao nível do movimento. Isso a gente já viu em Freud, o Lacan não está colocando nada de novo. E, se vocês percebem, seria a intensidade da angústia, tá? Logo no início, assim como do movimento do sujeito. Então, eles estão aí, ela está aí bem aqui nesse ângulozinho. Ou seja, o que quer dizer isso? Que nós temos um baixo índice de angústia com um baixo movimento do sujeito, tá? Então, a inibição aí, ela tá, por assim dizer, bem parada, tá? Bem circunscrita aí ao mínimo de intensidade de angústia e ao mínimo de movimento do sujeito. Já um pouco na frente e embaixo, né, mais ou menos no meio do gráfico, nós temos então o sintoma, né? Então ele já tem um pouco mais de intensidade de angústia e um pouco mais de movimento do sujeito, tá? E aí colocado como sintoma, como uma formação de compromisso, tá? E uma satisfação substitutiva. Nada também de novo, né? Nada mais do que o próprio Freud indica em seu texto. Mas nós percebemos aí que ele está no meio do gráfico. Então, ele não está nem
nem no nível muito baixo, nem no nível muito elevado. Por isso que ela é uma formação de compromisso e uma satisfação substitutiva, porque ela está aí bem localizada, ela não está com o sujeito numa posição paralisada, como na inibição, e nem numa posição de total angústia, né? Nem de total movimento. Então, por isso que a gente costuma falar que um sintoma, ele organiza o sujeito, tá? Ele dá um bom lugar para o sujeito. É uma formação de compromisso, né? Há aí dois interesses distintos entre o ego e o entre o id e o superego, né? Mediado aí pelo ego e que consegue de uma forma aí satisfatória, não totalmente satisfatória, mas satisfatória, circunscrever uma satisfação inconsciente de forma que seja permitido, né, advir aí para esse sujeito da consciência. Então, o sintoma, por assim dizer, ele vai causar um desprazer para a consciência, mas um prazer para o inconsciente, tá? De forma velada, que ele não tem noção sobre isso, tá? E é para não ter noção, justamente para não criar um mal-estar maior, mas que vai dar ao sujeito um bom lugar, apesar de um pequeno mal-estar, tá? Então, se nós temos então a inibição que não usa o recalque e que não entra aí em conflito, é exatamente para não entrar em conflito com as demais instâncias, né? O ego se exime dessa tarefa. Já no sintoma nós temos então a expressão de um conflito, tá? Através de uma satisfação substitutiva e uma formação de compromisso. Por último, então, né, fica um degrauzinho, né? Inibição, sintoma e por último aqui, a angústia. Ele vai falar que a angústia é aquilo que não engana. Se ele está falando que não engana, quem é que engana? O sintoma. O sintoma engana. Por que o sintoma engana? O sintoma engana porque ele parece uma coisa, mas é outra na realidade, né? É um sentido oculto, é algo que tem uma satisfação, apesar do mal-estar, do desprazer. Então, nós vemos que tem o sintoma e a demanda engana, né? O sujeito chega falando pra gente que quer alguma coisa, mas na realidade não é exatamente aquilo que ele quer, né? A demanda ela é falaciosa. E a angústia, então, ela não engana. Eu acho muito importante a gente aprender isso antes de ir para a clínica, e antes de atuar, porque a gente vai se deparar cada vez mais na nossa clínica com alguns fenômenos que a gente não sabe exatamente se é um sintoma ou se é um sinal de angústia. E a gente precisa de saber porque são condutas distintas a serem tomadas. Então, a angústia é o que não engana, ela é um sinal e não é sem objeto. Até que, quando o sinal, o Freud já fala isso no próprio texto, né, de inibição, sintoma e angústia. Ansiedade na vertente da Standard Edition. Mas não é sem objeto, tá? O que tá falando que não é sem objeto? Nesse momento, quando Lacan enuncia isso, é porque na época, então, em que ele elabora esse seminário, ele fica muito causado com essa frase a frase dos pós-freudianos, da IPA, que dizem que a angústia não tem objeto. E se a gente voltar no texto, e eu até frisei isso no texto para vocês, o Freud coloca que ela tem sim um objeto e o objeto é interno, tá? Então, o próprio Freud coloca e o Lacan vai retomar. O Freud escreve isso, né? Então vocês estão falando que o Freud está errado nesse ponto, e pode até estar errado. O Lacan corrige o Freud em alguns momentos, mas não nesse momento. Não parece que é aqui que o Freud tem um erro, não, tá? E o Lacan vai demonstrar isso.
Então, a gente já viu, então, inibição, sintoma e angústia, isso a gente já viu no texto passado. E o Lacan vai preencher o resto do grafo, né? Porque fica solto, né? Ele vai falar do impedimento, né? Que já é com um pouco movimento do sujeito, porém com um pouco mais de intensidade de angústia, que não impede só o movimento, e sim o sujeito, um sujeito aí capturado na imagem narcísica e que ele se depara com uma fratura íntima, ou seja, a própria castração, tá? Então, o nível do impedimento, eu costumo falar que assim, essa linha horizontal do quadro da angústia, ela é muito parecida com o adolescente, né? Com aquele menino adolescente que fica impedido, né? Vocês pensem que o menino tenta fazer algumas coisas, né, de investido, principalmente com a garota que ele tá afim e tudo, tenta, mas ele não consegue, né? Ele não consegue, assim, esse lugar de como sustentar uma relação amorosa com esse lugar, com o objeto, é sempre muito difícil e aí ele fica totalmente impedido, né? Ele tenta falar, mas ele é impedido, ele fica impedido. Não é nem uma inibição que ele não sai do lugar. Ele tenta, mas aí ele tem aí um obstáculo aí, que é exatamente essa captura narcísica, né? Essa imagem aí com que ele se identifica e fica totalmente abalada frente a uma falta de garantia em relação a um determinado objeto, tá? Não tô falando que é isso é só para exemplificar, mas o Lacan define assim, como impedimento, né, que o sujeito se depara aí com essa fratura íntima, né? Ele nomeia a castração aqui como uma fratura íntima, né? Esse ponto em que o sujeito fica aí capturado por essa imagem narcísica, porém ele se depara aí com a castração, né? Então ele fica aí impedido de se satisfazer porque ele está capturado aí nessa imagem narcísica, e essa imagem narcísica, se vocês lembram do texto do narcisismo, essa imagem narcísica ela não serve, ela não é suficiente para obter o objeto. Ela é uma imagem que diz do sujeito, é uma imagem com a qual o sujeito se identifica. Ela não é uma imagem que faz então com que ele, o objeto, ele consiga restituir o objeto, tá? Então tem que lembrar um pouco aí do texto do narcisismo. E o nível do embaraço um pouco mais na frente do impedimento, ou seja, inibição, impedimento, embaraço, nessa mesma linha horizontal, tá? O sujeito revestido de barra, a dimensão da dificuldade. Aqui eu já costumo falar que é aquele menino que até consegue ir no cinema com a garota, mas ele chega lá, ele fica totalmente na dimensão da dificuldade. Ele vai pegar a pipoca, derrama nela, ele vai tentar limpar, passar a mão na blusa dela, né? Ele vai tentar pedir desculpa, ele piora, né? Assim, fica ali aquela barra, não é nem a captura narcísica mais, é esse embaraço, porque algo aí desse sujeito, desse desejo aparece, né? Mas ele tá totalmente aí embaraçado com esse desejo, como fazer esse desejo aparecer sem que seja por uma via tão que apareça tanta castração dele, né? Isso é só um exemplo para a gente poder entender aí o que ele chama de impedimento e embaraço. Eu não costumo dar muita ênfase nisso nas minhas aulas, eu simplesmente apresento, porque isso só faz mesmo algum sentido se vier aparecer na clínica. Mas o mais importante para a gente mesmo é a inibição, sintoma e angústia, e o que vai vir aí como a aparição dessa angústia. Mas vamos terminar então primeiro o quadro, né, que o Lacan coloca. Então, se a gente viu no eixo horizontal inibição, impedimento e embaraço, agora a gente vai ver na linha de baixo, na linha do sintoma, né, que seria seguindo agora o movimento do sujeito, né? Nós teríamos a emoção.
ele refere a isso como mover-se para fora, desagrega e emociona. Então aqui eu já coloco um pouco a menina, a mulher, o feminino aí, ele tá mais tomado pelo movimento do que necessariamente pela intensidade da angústia, né? Então ela tenta movimentar-se muito mais do que o que é causado para fazer. Então aqui é um mover-se para fora, tem uma desagregação aí, um estado de emotividade, né? Assim, que desagrega, tá? E a efusão, que ele chama de efusão, que se difere do emocionar porque tem uma dimensão aí da perturbação e do transtorno. É um movimento muito grande em que algo aí, apesar de uma baixa angústia, né, uma baixa intensidade de angústia, nós temos um movimento muito grande, né, quase que uma tempestade em copo d'água, né, tem uma perturbação aí. Claro que para a gente poder fazer essas diferenciações é preciso que o sujeito nos coloque muito bem do que se trata cada coisa, para a gente poder entender assim, que respostas são essas e respostas a quê, tá? E a gente precisa de saber exatamente a que está respondendo para a gente não confundir, porque apesar de às vezes ter um grande movimento do sujeito, o sujeito pode estar assim mais perto da angústia, tá? Então a gente precisa de estar atento a isso, tá tendo as causalidades para a gente poder diferenciar então a emoção, a efusão de um quadro de angústia, por exemplo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o act out e a passagem ao ato. Aqui eu acredito que, como meu vídeo vai até o 23 e nós já estamos com quase 17 minutos, eu vou me delongar um pouco mais neles no próximo vídeo, na parte 2. Mas aqui, só para a gente apresentar, o Lacan, ele fala que o estado da angústia em si, ele é utópico. Utópico no sentido de um lugar impossível mesmo, tá? É um lugar que ele não existe por si só, tá? Ele vai ser, na realidade, manifesto por outros componentes, que no caso seria a passagem ao ato act out. Então, vocês veem, inibição, sintoma e angústia, mas ao lado nós vamos ter a passagem ao ato como um nível máximo de angústia, não necessariamente um máximo de movimento, e um nível aqui do act out, um nível a menos da angústia, porém num nível maior de movimento, tá? O act out tem uma proximidade maior com o sintoma, tá? Nós vamos ver isso melhor do que se trata, e a passagem ao ato. Ou seja, a passagem ao ato e o act out seriam respostas muito próximas e dizendo de uma vivência da angústia, tá? De algo desse sujeito que sinaliza aí algo de uma presença desse objeto, e como tal nós vamos ter respostas desse sujeito, né? Na clínica hoje a gente vê muito mais atuações e passagens ao ato, acho que muito em resposta a uma precariedade simbólica que a nossa sociedade contemporânea nos coloca. Apesar de nós termos uma comunicação muito efetiva no que diz respeito à tecnologia, nós temos uma qualidade muito pobre em relação às elaborações psíquicas, a entendimento, a conversa produtiva, a diferentes opiniões. Então, acaba que quando nós temos um nível simbólico muito baixo, ou uma capacidade de simbolizar, né, o real e o real lacaniano que eu estou falando, nós vamos ter então o aparecimento da angústia, porque a angústia aí não simbolizada, ela vai se apresentar na sua vertente mais crua, que é aí nos atos, né? O que o Freud falou lá, lembra que eu falei da última vez da angústia, que ela vai ser uma descarga, atos de descarga. É isso que nós vamos ver então no act out, na passagem ao ato. Então, quando nós temos pouca elaboração, pouca sintomatização, e o sintoma precisa ir da linguagem, do sentido, nós vamos encontrar então a passagem ao ato e o act out como resposta
a essa angústia não simbolizada, né, não significada, não traduzida para o simbólico e que acaba por termos aí pontos muito duros, né, em termos de descargas de atos, né, descargas, né, atos de descarga, e que diz aí de um ponto psíquico totalmente permeado pela angústia, tá? Como nós já estamos com 20 minutos e meio, então eu vou passar para a segunda parte, que nós vamos falar sobre act out, passagem ao ato, e fazer um adendo com a questão da fantasia, porque não dá para a gente entender esse quadro da angústia se a gente não tiver em mente a questão da fantasia, tá? Então, encontro vocês no próximo post. Abraço, até mais.